Então vamos lá? Bom, desde que o período eleitoral começou ali, a gente tem visto inúmeros comentários, né? Ah, o Brasil vai acabar virando Venezuela, não faz sentido investir no Brasil, isso e aquilo. Eu decidi trazer esse vídeo aqui então pra gente consolidar alguns dados para você entender como a Venezuela se tornou a Venezuela, entender se tem chance disso acontecer de alguma forma com o Brasil, né? Antes de mais nada, é importante ressaltar, esse vídeo não tem uma função de fazer propaganda partidária para coisa alguma, apesar de que a gente não tem como ideologicamente ser neutro, né? Isso é a maior mentira que existe. Então eu deixo bem claro desde o princípio que eu defendo princípios liberais. Então é muito provável que as minhas críticas com relação ao governo venezuelano elas sejam muito mais pesadas do que talvez uma pessoa que é pró esse tipo de política, né, mais alinhada ao socialismo, etc., faria. Importante deixar isso claro para que a gente não tenha uma coisa de achar que é isentão, ou sei lá o que. Eu não sou, né? Eu sou liberal e aqui defendo princípios liberais. E mesmo sem querer. Às vezes estou só contando uma história, só que vai ter ali enrustido todo o preconceito que eu tenho contra o outro lado. Antes de mais nada, quem é sardinha raiz, deixa o like na confiança. Se você não é um sardinha raiz ainda, bom, segura a mãozinha, deixa pra considerar deixar o seu like e se inscrever depois que o vídeo te agregar de alguma forma, até porque esse aqui vai ser mais difícil, né? É um vídeo mais espinhoso. Então, a primeira coisa que a gente precisa pra parar de falar, olha, o Brasil vai virar a Venezuela, sem saber o que tá falando, é entender o que aconteceu na Venezuela, né? Essa é uma história que é difícil de explicar. Eu vou tentar não entrar muito profundamente, porque senão fica um vídeo muito extenso, muito chato, mas pelo menos te dá uma ideia geral ali. Existia um governo na Venezuela que governava a Venezuela desde sempre, assim, desde a década de 70, talvez antes disso, né? Que é o Acción Democrática. O Acción Democrática, ele era ali, na época, o presidente, quando começa essa história específica que eu vou contar pra vocês, o presidente na época é o Carlos Andrés Pérez. Esse cara, ele tinha uma política que na Venezuela era vista como uma política neoliberal ali, mas esse cara, na verdade, não era muito bem um liberal, não. Ele tinha grandes interferências na economia e etc. E o que acontece é que a Venezuela começou a ter muitos problemas econômicos ali, né? Então tinha muitas pessoas mais pobres, tinha gente apedrejando ônibus, aquela coisa doida. Então a Venezuela estava num momento muito complicado politicamente e esse cara estava muito impopular. Como esse cara estava muito impopular, surge ali, né, no cenário nacional, um revolucionário, um cara que queria remover a ação democrática do governo, mas não de maneira muito democrática. Ele queria realmente remover o Carlos Andrés Pérez ali usando um golpe de Estado. Ele tenta dar um golpe e fracassa. Em 92 ali, ele tenta dar um golpe, Hugo Chávez, e fracassa, e ele vai preso. Ele cumpre 2 anos de prisão, mas acaba que o Carlos Andrés Pérez ali, ele vai removido, né, do governo ali por um escândalo de corrupção. E quando ele vai removido, quem assume é o Rafael Caldeira Rodrigues, né? E aí o Rafael Caldeira Rodrigues ali, então ele anistia o Hugo Chávez, porque o Hugo Chávez era ali meio que um herói, de alguma maneira, daquelas revoluções. Ele representava uma parte daquelas pessoas mais pobres, ele representava uma parte daquele povo que estava protestando contra o Carlos Andrés Pérez, e aí o sucessor, então, do Carlos Andrés Pérez, que é o Caldeira Rodrigues, ele decide, então, anistiar o Chávez. Isso que é muito importante, porque o Chávez ele tinha uma certa popularidade ali. E aí acaba que, depois de algum tempo, né, ele vai participar das eleições ali. Ele funda o partido Movimento V República, né, o MVR aí, nas eleições presidenciais ele disputa em 6 de dezembro de 98. Ele é apoiado ali por uma coligação de mil e centro-esquerda, né, e aí ele tem aí o chamado Polo Patriótico, né, e aí organiza-se ali então em torno do MVR, e assim o Chávez se elege, né, democraticamente, com 56% dos votos válidos ele ganha a eleição. Essa eleição é considerada limpa e ele começa a defender uma proposta de refazer a Constituição. Um processo também que aconteceu no Brasil também. Aí 70% dos venezuelanos ali naquele momento eles eram favoráveis a modificar a Constituição. Então se modifica a Constituição, se altera várias coisas na Constituição e que deixam a Constituição um pouco mais, né, a esquerda, muito mais, na verdade, tô sendo bem moderado aqui com as palavras, mas é isso. Essa se chama a Constituição da Quinta República da Venezuela. E hoje em dia é a República Bolivariana da Venezuela. Então essa Constituição, ela tem vários problemas ali, e um dos maiores problemas é ampliar os poderes do Executivo em relação às outras casas. Então acaba por centralizar o poder, né, ele deixa o poder um pouco mais centralizado. E aí em 2000, teoricamente, o Chávez deveria cumprir um mandato de 5 anos, mas
vão alterar a documentação, 2000 ele se elege novamente, né? E aí acontece uma reeleição e ele também tem a maior parte dos assentos na Assembleia Nacional, assim, ele começa a ter também um pouco do parlamento ali. E assim, a Assembleia chavista ali, nesse momento, ela aprova uma legislação que permite que ele governe por meio de decretos e que depois ele submeta as leis para aprovação do Legislativo. O próprio Legislativo, ele meio que se mata ali de alguma maneira, né? Então são vários decretos e aí começa a ter decreto de reforma agrária, começa a ter decreto de um monte de coisa ali dentro dessa política mais reformista, de certa forma, da Venezuela, né? Querem mudar alguma coisa e não necessariamente esse caminho que vai sendo adotado vai ser um bom caminho, mas vão adotando várias ideias ali mais alinhadas à esquerda e aí começa a ter o controle público do setor petrolífero e todas essas coisas, né? Então começa a se aprovar várias leis e nesse momento a mídia começa a bater um pouco, né? A mídia meio que dá opa, que loucura é essa? E começa a bater um pouco no chavismo. E aí o Hugo Chávez começa a fazer amplas críticas à imprensa e ameaçar, caçar o direito dessas mídias, da renovação, né? Falar, na hora que vocês precisarem aí renovar tal, não vai rolar, né? E começa com essas ameaças ali e a mídia vai batendo, e vai batendo, e vai batendo. E aí vem esse segundo mandato do Chávez, aí começa 12 meses de uma tal lei habilitante que permitia ele governando loucamente, né? E ele vai promulgando ali vários decretos, ao todo ele promulgou 49 decretos. Com isso, quando ele começa a promulgar essas leis todas, a corte, né, a Suprema Corte, equivalente lá ao nosso STF da Venezuela, começa a ter algumas pessoas ali que começam a reclamar de alguma maneira daquilo, falando que aquilo tá fora das linhas da Constituição e papapá. Ele começa a demitir gestores da estatal de petróleo, começa a colocar a gente dele em todos os lugares do governo praticamente, e as pessoas vão ficando meio, putz, cara, que loucura, esse maluco realmente tá se encaminhando pra uma ditadura. Já estava basicamente indo pra uma ditadura ali, mas estava indo a passos largos. E até esse ponto aqui, a Venezuela tinha reduzido os índices de pobreza. Então, assim, a primeira fase do governo dele ali não foi de tudo horrorosa, né? Apesar de eu não concordar com o caminho que foi feito aquilo, os números, eles não eram terríveis ali nessa primeira fase, né? E aí as coisas começam, realmente, obviamente, depois de tanto de besteira que eles vão fazendo, as coisas começam a se deteriorar, de certa forma ali, né? E além disso, a principal commodity venezuelana, que é o petróleo, começa a baixar de preço. Quando dá mais ou menos 2002 ali, né? Começa-se a realmente ter uma movimentação dos militares e da coisa toda, do pessoal tentando remover o Chávez mesmo. Tem uma tentativa de um golpe em 2002 para tentar remover o Chávez, porque ele estava já num golpe, né? Então era um contra-golpe, acredite-se aqui. Mas isso não dá certo. A imprensa fica a favor desse golpe para tentar tirar o Chávez e tarará. E aí acaba que o Chávez consegue neutralizar esse golpe e ele vai ficando cada vez mais medroso ali, né? Em 2004, então, vai acontecer a mudança definitiva que faz a Venezuela se tornar ali uma Venezuela propriamente dito, dá poderes quase imperiais, né, ao presidente da República. Essa manobra começa em 1999, mas ela é importante porque vai acontecer em 2004. Em 1999, na hora que estavam refazendo a Constituição, o Chávez ali, ele tenta colocar dentro da Constituição e consegue, dentro da Assembleia Constituinte, ele coloca que o governo pode dissolver qualquer instituição do governo, incluindo a Suprema Corte. Aí, diante ali dos tanques, né, naquele momento, ele estava com o exército ali, a coisa toda, ele comandava as armas, né? Os juízes da Suprema Corte, eles não tinham muito o que fazer, e eles assinaram falando que essa constituinte e essa manobra do Chávez ali, essa iniciativa era constitucional. Nesse momento, inclusive, né, a Cecília Souza, que era presidente do órgão ali, ela renunciou, declarando que a corte tinha cometido suicídio para evitar ser assassinada, mas o resultado é o mesmo, né? Ela está morta. 2 meses depois, a Suprema Corte é dissolvida de fato e substituída por um novo Tribunal Supremo de Justiça. Então, cria-se um Tribunal Supremo de Justiça e a partir daqui, então, a coisa vai degringolando. Só que mesmo com essa manobra, ele não conseguiu garantir que o judiciário concordasse com tudo que ele queria fazer. E aí, ele vai e aumenta, né, o número de ministros da Suprema Corte de 20 para 32, as novas cadeiras ali, com lealistas, como são chamados ali, os revolucionários que queriam fazer tudo que o Chávez mandasse. E aí, o Chávez começa, então, a controlar dessa maneira e a economia vai se degringolando e tal, o resultado das políticas econômicas desastrosas e também de uma dependência de um produto único que a Venezuela tem, que é o petróleo, e com isso depois assume Nicolás Maduro e a coisa vai toda piorando, e para manter o governo, o Nicolás Maduro vai cada vez mais pesando a mão, e a gente chega nessa ditadura da maneira que tá. Então, assim, é uma ruptura democrática em fases aqui, né, e até se tornar, de fato, uma ditadura ali. Em algum momento, a Suprema
Suprema Corte, então, consegue ser dominada de alguma maneira. Nesse momento, a gente começa a ter um governo mais ditatorial, porque não tem quem possa contrapor aquele governo especificamente, né? O controle da Suprema Corte ali, junto com poderes imperiais para o executivo, eles conseguiram primeiro ir minando cada parte, é importante lembrar disso, né? Então, um líder muito popular assume, depois controla a Assembleia, o Congresso ali, praticamente, o Congresso começa a votar umas leis melhorando a vida dele, aqui teria que ter o Senado também, nesse caso aqui, no nosso caso, né? Para poder ir votando essas leis também, e a partir disso, dominadas essas três esferas do poder, você fica refém ali somente de uma, que seria a que te barra constitucionalmente. Aí, com isso, você teria o poder por completo no Brasil, né? Se você consegue também colocar o STF ali na coleira curta ou dissolvê-lo de alguma maneira, como foi feito na Venezuela. Baseando-se nisso, né, você consegue enxergar o Brasil hoje sendo dominado por um ditador que consiga isso? Eu diria que no momento atual do Brasil é muito difícil, primeiro porque o Congresso, né, foi eleito agora um presidente, que é o Lula, de um partido mais de esquerda, que não assumiu ainda, mas foi eleito, e a gente tem os congressistas ali que são meio de direita, né? Eles são uma grande maioria ali de direita, uma parte que é o centrão, que talvez seja mais comprável ali. Mas eu não vejo como o governo conseguiria dominar esses caras com facilidade, porque o Brasil, pelo contrário, né, tem um executivo que é meio fraco, na verdade. É um executivo que não tem muitos poderes, não tem plenos poderes hoje no Brasil. O Congresso teria que votar o poder de tirar poder da própria mão. O que a gente vê é o contrário, né? O que a gente vê é o executivo ficando refém da Assembleia, que a gente vê os deputados exigindo aí o tal do orçamento secreto. Era chamado de orçamento secreto, o Lula fez um rebranding aí, agora que ele assumiu, e não estão mais chamando de orçamento secreto, né? Estão chamando de emenda parlamentar, sei lá, um maroto nome para um negócio que chama orçamento secreto. Aí com isso a gente tem então, na verdade, o executivo se fazendo assim pro legislativo para conseguir governar. E a gente tem um STF aqui que, enquanto o presidente da República, Bolsonaro eleito, estava lá, o STF se posicionou contra ele várias vezes, né? A gente tem que ver se eles vão manter a mesma política agora com o Lula. Mas de modo geral, o Bolsonaro reclamava muito do STF. Se ele conseguisse, pro lado, para você que é de esquerda, se você acredita que o Bolsonaro poderia virar um ditador ali, no caso, foi difícil, né? O STF se mostrou como eficaz nesse caso, porque colocou toda hora plau, plau, plau. Inclusive, algumas pessoas agora criticam o STF, que pode estar se tornando a ditadura do judiciário, né? E, então, a gente vê que tem esse equilíbrio, de certa forma, porque toda hora alguém fala que alguém quer virar ditador aqui e um tá meio que segurando o outro ali de alguma maneira. O problema é quando todos eles se concentram e tal. Eu hoje, tá, no Brasil, eu não vejo como, mesmo vendo muitos os poderes saindo das esferas toda hora, eu vejo isso acontecer o tempo todo, tá? A galera pulando o que tá escrito na Constituição ali, e, cara, realmente indo pra um lado meteção de louco, eu não vejo uma margem hoje para que ninguém assuma isso como um ditador ou para que ninguém controle o país como um todo. Não sei se você vê de alguma maneira, mas eu não vejo isso hoje acontecendo no Brasil, eu não vejo gente se encaminhando para isso. Por mais que a gente tenha sido governado diversas vezes, né, por pessoas que têm todo o interesse em fazer isso, né, todo mesmo, tá? O poder, ele é realmente uma coisa viciante ali, né? As pessoas que se associam ao poder frequentemente querem permanecer com ele na mão. Não tô falando que é por bondade que as pessoas não querem fazer isso, não é isso, é que hoje no Brasil, do jeito que ele é organizado e estruturado, é muito difícil de acontecer, pelo menos na minha opinião. Você pode ter uma opinião diferente agora que você entendeu como a coisa pode acontecer, né? Se você conhece os três poderes no Brasil, você pode dizer que se você acha que é ou não, mas aí você pode estudar, realmente entender quais são as atribuições de cada uma ali. Hoje, olhando, não vejo esse medo. Agora, do ponto de vista econômico, né? Como que a Venezuela vira uma Venezuela, então? A primeira coisa que acontece é que a Venezuela realmente ela começa a ir para um lado muito mais estadista daquilo, né? Tô concentrando tudo aquilo, muito estado, e estatizando coisas, etc., e desestruturando a economia dela. Esse poderia ser uma explicação. E a outra explicação também, e que pode corroborar com isso, né, com essa tirar a liberdade de empreender, tirar todos esses tipos de liberdade. A gente sabe que essa fórmula não dá certo, e aí se você é mais à esquerda, você vai me desculpar, mas é uma prova, o mundo já mostrou isso várias vezes, não funcionou historicamente. Então, a gente vê ali que tem uma desestruturação na economia, né? No início, acaba que esse populismo é bom, os números melhoram, mas depois acaba que joga o país na ruína ali. E de outro lado também, a gente teve uma oscilação muito grande do preço do petróleo, né? Mas se fosse só o preço do petróleo, que era uma justificativa que as pessoas mais à esquerda usavam, agora a economia da Venezuela estaria melhorando. Não tá. 150% de inflação nesse ano. Então, não é só a questão do petróleo, é realmente a forma como a economia está sendo guiada ali, né? E também um país que poucos países têm interesse em fazer negócios amplos ali, dada a forma como ele é governado. Então, isso tudo culminou nessas coisas. E aí, se o Brasil poderia virar uma Venezuela economicamente, cara, a gente é muito longe. É para vocês entenderem assim, Raul, mas a Venezuela já foi um país rico. Sim, mas para vocês entenderem o que o Brasil vende, né? É importante entender isso. O Brasil é um país que vende commodity. O Brasil vende carne, vende um pouco de petróleo, vende minério, celulose. O Brasil é um país dependente
das commodities ali. E as commodities, elas têm uma oscilação de preço, etc. Mas é muito difícil você falar assim, olha, as carnes e o minério e tudo vai baixar de preço ao mesmo tempo e a gente vai ficar sem ter dinheiro, sem ter como entrar dinheiro no Brasil, a gente vai ficar sem ter o que vender. Não acontece muito bem, né? Porque o Brasil tem uma multiplicidade de commodities ali muito grande, o Brasil tem uma economia interna muito forte, o Brasil tem empresas muito antigas, centenárias. O Brasil passou pelos piores períodos de inflação e etc. E nunca virou uma Venezuela, né? Mesmo na década de 80 a gente estava sofrendo com o Sarney doidão e tal. E mesmo assim não virou a Venezuela, tá? Não é provável, não é possível acontecer isso da maneira que aconteceu na Venezuela, né? O Brasil poderia descontrolar a economia, pode lidar mal com esses problemas e tal, mas comparar o Brasil ou com a Venezuela ou com a Argentina, são economias muito diferentes, economias muito pequenininhas, né? Que eram dependentes ali, muitas vezes, de sistemas financeiros e outras coisas assim. O Brasil nunca foi dependente de nada disso, né? O Brasil é incompetente em quase tudo, ele é competente somente na venda de commodities mesmo ali. Então isso também, esse tipo de incompetência, faz com que a economia nossa, no estado atual, ela não tá no melhor estado dela, é isso que vocês não estão entendendo. O Brasil tá num dos piores estados econômicos que ele poderia estar, dado o tanto de recursos que o Brasil tem. Então, assim, a gente já está no nosso modelo Venezuela, e é isso que, às vezes, eu acho que é triste as pessoas não conseguirem compreender isso, mas a verdade é que o Brasil já vive muito pior do que daria para viver, né? Já é muito mal controlado, muito mal guiado. Se dependesse dos nossos políticos pra gente ter chegado em algum lugar, a gente não chegaria, e é exatamente isso, a gente não chegou. O que a gente faz é, o Brasil fica mais rico quando o preço das commodities está mais alto e fica mais pobre quando está mais baixo. Não existe um pensamento, não existe uma indústria gigantesca a ser quebrada, porque a indústria no PIB brasileiro é muito pequena. Não existe, entendeu? Não existe o que quebrar necessariamente, porque o que sobrevive no Brasil ali são pessoas, né, que acordam todo dia, trabalhadores aí, acorda às 5 da manhã, pega onde está o quê, empreende muito, com uma péssima qualidade de vida, gente. Não é que não tem como piorar, não é isso. Tem como, sempre tem como piorar. É que a gente já vive muito mal. Se dependesse dos políticos, já estaria horrível, né? Porque dependeu de más escolhas políticas. Só que a gente tomou as piores escolhas políticas a vida toda. Então, não é a primeira vez, né, que o Brasil vai ter alguém que não é muito competente na presidência. Vamos ser bem honestos. Eu sei que às vezes você pode ser mais de direita e agora você precisa defender, mas não tô pedindo pra você admitir nos comentários nada. Só admite pra você mesmo, né? Quem foi o nosso grande estadista dos últimos anos, gente? Pelo amor de Deus, né? Foi o Bolsonaro? Jura? Sério? O Lula? A Dilma? O Collor? Quem que é? O cara que você admira? Fala, porra do caralho. FHC é do caralho. Quem foi? Nosso grande estadista genial, né? Que produziu grandes coisas e que fez uma gestão espetacular, fantástica. Pelo amor de Deus, gente. Não teve, né? Vamos ser honestos. Esses caras são horríveis. Assim. A gente tem uma classe política horrorosa, tenebrosa. E eu não tô sendo isentão aqui, não. É óbvio. Eu acho que alguns acertaram mais, outros erraram um pouco mais, na minha opinião. Mas assim, gente, não teve ninguém incrível. Tá? Não teve esse momento. E aí vai ter mais um meio bosta, né? Que é isso? Que é basicamente o que sempre tivemos. Então, não é isso que vai fazer o Brasil virar uma Venezuela, porque se fosse para virar uma Venezuela, já teria virado. Agora, pode piorar bastante do ponto de vista econômico, pode piorar bastante a dificuldade que a gente vai ter de abrir empresa, pode ficar mais burocrático viver no Brasil, pode ficar mais burocrático empreender no Brasil, pode ficar mais caro a gente contratar pessoas, e com isso pode afastar um pouco mais de empresas, gerando um pouco mais de desemprego, um pouco menos, uma acerta mais, outra acerta menos. É uma legislação que passa mais, outra simplifica mais, só que não vejo espaço para a Venezuela e não vejo espaço para você não investir no Brasil. Agora, se você investe só no Brasil, eu acho que você está sendo louco, porque é um país que sempre foi descontrolado, 9 moedas e tal. Então, eventualmente, o Brasil pode dar errado momentaneamente, né? Pode dar errado durante 10 anos, como já deu algumas vezes, aí você vai ficar 10 anos ali esperando a Bolsa de Valores melhorar. Aí é burrice. Então, por isso que, assim, apesar de eu investir no Brasil, continuar confiando no Brasil pro longuíssimo prazo, como eu sempre confio, é sempre uma promessa esse país nosso, né? Eu mantenho meus investimentos também internacionais. E é o que eu ensino para todos vocês, né? Para todos os meus alunos lá na UVP. Então, você deve vir aqui, ó, vai lá, auvp.com.br, vê quando começa a próxima turma, tá? 8 semanas é o que eu preciso para mudar completamente a sua vida. Eu tô falando de 8 semanas mesmo, tá? Para você não ter mais que se preocupar se você tá no caminho certo ou não, para você saber investir no Brasil, no mundo, formar uma carteira e viver de renda em qualquer parte, né? Mesmo que um dia você não queira mais estar no Brasil, eu não saio daqui, que eu adoro esse país, mesmo que um dia você não queira mais viver aqui, eu te ensino realmente tudo que você precisa para isso. Clica no botão para preencher o seu questionário. Só algumas perguntas que eu vou fazer para ver se eu consigo realmente te ajudar. E, cara, você se matriculou
na UVP aqui, eu te dou uma garantia, tá bom? Ó, Raul, eu não gostei, realmente fiz o curso, não funcionou pra mim. A gente devolve 100% do seu dinheiro depois que você emitiu o certificado. Não é garantia de 7 dias, antes de começar o curso, não. Depois de emitir o seu certificado. Você pode ver lá no Reclame Aqui, a gente não tem nenhuma reclamação. Nunca reclamaram da gente, porque a gente realmente tem essa política aqui de devolver tudo. A gente tem 2 anos registrado lá no Reclame Aqui. Tem uma reclamação aqui, né, que você fala, Raul, mas tem uma. Mas é uma falando que a UVP está sendo injustiçada pelo Reclame Aqui. Então, você sabe que pode confiar em mim. Você sabe que eu realmente sou, cara, com o meu trabalho, muito comprometido. Então, vai lá. Entra lá na UVP, para de querer confiar sua vida em político, tá? É importante a política, não quero ser uma pessoa despolitizante pra você, mas é mais importante ainda as nossas ações individuais perante ao que a gente quer da nossa própria vida, tá bom? Um beijão pra vocês, obrigado aí por assistir o vídeo até aqui.